Ora vivam, cá estamos de novo neste período ainda de confinamento, tentando compensar de algum modo as aulas práticas da disciplina de desenho-pintura com estas conversas sobre história da arte e outras coisas relacionadas. Hoje irei falar, na continuação da ordem cronológica que tenho seguido, na arte grega. Também irei aqui destacar um dos maiores pintores portalegrenses, que grande parte de nós conheceu pessoalmente, o Dr. João Tavares. Foi um grande aguarelista, cartunista de tapeçaria e professor. Por fim, concluirei mostrando aqui alguns trabalhos feitos pelos alunos da Universidade Sénior de Porto Alegre. A Grécia é muito importante a nível da história da arte. Foi importante na altura mesmo da Grécia, como foi mais tarde no Renascimento, que não é mais do que o renascer do espírito clássico, dos conceitos de beleza e movimentos perseguidos pela arte dos gregos. E até mesmo mais tarde, no século XIX, em movimentos revivalistas, como o neoclassicismo, que também iria buscar inspiração na arte grega. A arte na Grécia costuma dividir-se em três períodos: o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Vamos começar pelo período arcaico e analisar fundamentalmente a escultura considerada a arte maior da Grécia. Neste período arcaico, os gregos foram influenciados ainda pela arte egípcia, que, como devem estar lembrados, era muito estática. É o caso destas esculturas chamadas kouros, que significa jovem nu, e que eram feitas para premiar os campeões das Olimpíadas. Eram, portanto, esculturas de homens jovens, nus, que era assim que eles competiam, e colocavam-nas depois em locais mais importantes das cidades, de forma a elevar o estatuto social dos atletas. Os gregos admiravam de facto e veneravam o corpo humano. E embora de início estivessem influenciados pelos egípcios, a pouco e pouco foram-se libertando e evoluindo para o movimento. Os gregos buscavam o realismo e, como os homens não são estáticos, a arte vai concentrar-se então no movimento. É o caso desta escultura dessa época, em que já se vê uma certa preocupação com o movimento. No período clássico, os gregos conquistam a sua própria identidade, e essa conquista faz-se principalmente pela descoberta do movimento. A escultura onde isso se nota perfeitamente é no Discóbolo de Miron, mais uma vez um atleta das Olimpíadas. Os gregos admiram muito os corpos masculinos. Aqui já há uma busca do realismo e da perfeição. O cabelo está mais realista e é nítida à procura do equilíbrio. Porque os gregos, para além de artistas, eram racionais, e esta obra é o expoente máximo da conquista do movimento. Outra das conquistas da arte grega foi a da proporção, ou seja, a relação de uma parte com o todo e com o que se relaciona à sua volta. Um bom exemplo de proporção é o Durífero, que é mais um atleta. É uma escultura naturalista, com 1,85 m, onde se vê o idealismo da beleza masculina, que é perfeito e proporcional. Isto devia-se ao facto dos gregos usarem um cânon com várias regras, como por exemplo um corpo medir 7 cabeças. Esse cânon seria seguido depois no Renascimento e, de um modo geral, nas esculturas do corpo humano. Ainda outra das conquistas e descobertas da arte grega foi a pose, que se nota no contraposto ou contrapeso. Ao invés das esculturas egípcias, que têm os pés colados ao chão, os gregos assentam o peso do corpo numa só perna, o que desde logo dá a sensação de movimento.
ao corpo todo, não é? No Renascimento há o exemplo perfeito do David de Miguel Ângelo. O Apolo de Praxíteles é um bom exemplo, com a libertação de um pé e um quadril não alinhado, que dá, desde logo, a ideia de movimento. É a maturidade da proporção e da beleza gregas. Juntando a perfeição, a proporção, o movimento e a beleza, os gregos atingem o realismo que perseguem. Do mesmo escultor Praxíteles é a Vênus de Milo, outro bom exemplo de junção do equilíbrio, da proporção e do movimento com a beleza. Tanto na Vênus de Milo como nesta outra escultura da mesma época, já se nota a transição para o período helenístico, porque também tem movimento, proporção, realismo, mas falta a emoção. O próximo passo vai ser a junção de todas estas características mais a emoção. O período helenístico é a expressão máxima da arte grega. Esta parte final do Império Grego é uma fase muito conturbada, porque depois de ter sido conquistado por uma nova potência, o Império da Macedónia de Alexandre Grande, e após a sua morte, começa a fragmentar-se até à sua queda a favor dos romanos. Caracterizando bem o período helenístico, esta escultura monumental, com mais de 2 metros de altura, representa um soldado prestes a ser derrotado, mas antes mata piedosamente a sua mulher e depois suicida-se. Há aqui um contexto dramático, como se tratasse de personagens, e é, aliás, neste período que nasce o teatro grego. O sentido dramático desta escultura é justamente conseguido pelos contrastes. Vida e morte, homem e mulher, nu e vestido, força e debilidade. Esta escultura é um monumento de guerra e foi construído para a cidade de Pérgamo. Laoconte e os seus filhos é também monumental, com quase 2,5 metros de altura. Representa um sacerdote de Apolo que foi castigado por ter revelado o segredo do cavalo de Troia. Apolo castigou-o convocando as serpentes marinhas para devorarem os seus filhos, e é, portanto, a agonia de um pai a salvar os seus filhos das serpentes. É muito expressiva esta escultura, e é esta a principal característica deste período helenístico, a emoção. A vitória de Samothrácia apresenta um aspecto fundamental do período helenístico, que é o elemento invisível. As vitórias eram normalmente as figuras que iam à frente dos barcos para os protegerem nas batalhas. E o que é, então, o elemento invisível? É, neste caso, o vento e a água, que não estando lá, se adivinham e fazem parte da escultura, porque a túnica se cola ao corpo e as vestes esvoaçam, vendo-se as formas do corpo por baixo do tecido, sendo que tudo é pedra, não é? Esta foi, de facto, a grande vitória da arte grega. Aliar a proporção, o movimento, a perfeição, a beleza e a emoção. Tudo numa só obra. Conforme disse no início, vou aqui referenciar um grande pintor e professor portalegrense, o Dr. João Tavares. João Augusto de Oliveira Tavares nasceu em Porto Alegre em 1908 e aqui faleceu em 1984. Filho do professor de matemática César Augusto de Oliveira Tavares, cedo se dedicou à pintura.
Diplomou-se em 1929, foi professor no Liceu de Porto Alegre e vice-reitor até à sua aposentação em 1973. Com Guifino, foi um dos grandes impulsionadores das tapeçarias de Porto Alegre, sendo Diana o seu primeiro cartão em 1948. Agora lista de renome, também a Administração-Geral do CTT editou em postais a reprodução de 8 das suas obras com motivos de Porto Alegre. Em 1947, em Espanha, representa Portugal na Exposição Internacional de Aguarelas. São-lhe atribuídas a primeira medalha do Salão do Estoril, a primeira medalha da Sociedade Nacional de Belas Artes e o segundo prémio Roque Gameiro. A Câmara Municipal de Porto Alegre, ao atribuir o nome do Dr. João Tavares a uma das suas praças, quis significar o muito carinho que a cidade sempre demonstrou por um dos seus mais ilustres filhos e o reconhecimento nunca regateado das suas qualidades de homem, professor e artista. Para finalizar, aqui estão alguns trabalhos dos alunos da Universidade Sénior. Hoje apresento apenas desenhos a grafite. E pronto, por hoje é tudo. Espero que não tenha amassado muito. Bom, cuidem-se e fiquem bem.